continuidade à exposição doutrinária, que na noite de hoje vai ser proferida pelo nosso irmão Velocino Neto, da cidade de Porto Alegre, que vai fazer a exposição na noite de hoje. Seja muito bem-vindo. Boa noite, então, a todos, mais uma vez. É um prazer estarmos aqui no Cefac, mais uma oportunidade, junto a esses corações queridos. Nesta noite, em mais uma oportunidade para nós refletirmos sobre os ensinamentos da doutrina espírita, à luz do nosso querido Mestre Jesus. Hoje nós vamos falar sobre 4 grandes problemas, 4 grandes desafios da nossa vida. É o medo, a solidão, a rotina e a ansiedade. Esse alerta nos faz Joana de Ângeles, em uma das várias obras, mas uma especificamente que a gente tira para nossa, como base do nosso estudo, é esta aqui, O Homem Integral, Joana de Ângeles, no capítulo 1, em que ela intitula de Fatores de Perturbação. Ela dá um tom aqui nesse capítulo de que nós somos basicamente influenciados pela história que nós vivemos. Nós, seres humanos em processo de evolução, como uma humanidade, a humanidade como um todo, passamos por determinadas situações ao longo das nossas experiências. Enfrentamos desastres, enfrentamos cataclismos, enfrentamos também momentos de alegria, de felicidade, exultamos com algumas conquistas, aspiramos felicidade, fazemos os mais variados votos dentro das inúmeras correntes filosóficas e, na medida que os espíritos se encontram agrupados em um determinado contexto histórico, nós absorvemos muito destas informações que nós estamos vivendo, desses conhecimentos. Vivemos também as ansiedades de determinados momentos, vivemos alegrias de outros, e isso vai fazendo a estrutura do espírito. Só que a Joana de Ângeles, ela faz um alerta muito importante para as situações que aconteceram no final do século XVIII, início do século XIX, e XX, e ela vai percebendo que na realidade isso está preparando o espírito para o momento em que nós estamos vivendo, para esta grande transformação. Mas ela mostra um pouco da rudeza do que foram aqueles capítulos históricos, mais especificamente da segunda metade do século XIX para cá. Então eu vou apenas relatar um pouco desse texto e aí nós vamos comentar em cima desses grandes desafios que constituem a alma ainda nos dias de hoje, mas que têm os seus reflexos, hoje são reflexos de situações vividas nestes períodos históricos, e a gente vai poder entender. Ela diz o seguinte: a segunda metade do século XIX transcorre numa Europa sacudida pelas contínuas calamidades guerreiras que se sucedem truanescas, dizimando vidas e povos. Então, desde a segunda metade lá de 1800, 1850 em diante, nós temos enfrentado uma série de calamidades, de guerras, de destruição, e que esses fatos vêm dizimando ao longo do tempo uma quantidade muito grande de vidas. Então isso já é um fator de bastante desequilíbrio na sociedade. Ela diz assim: as admiráveis conquistas da ciência que se apoia na tecnologia não logram harmonizar o homem belicoso e
e insatisfeito, que se deixa dominar pela vaga do materialismo utilitarista, que o transforma num amontoado orgânico que pensa a caminho de aniquilamento no túmulo. Então, embora Deus tenha dado a nós a oportunidade de uma série de boas descobertas nesse período, olha, nesse período foi o período da Revolução Industrial, que se começou a usar então a energia elétrica no processo fabril, foi descoberto o motor elétrico, foi descoberto o motor a gasolina, os veículos, foi descoberto através do microscópio a existência de bactérias que a gente começou a utilizar então medicamentos para combater as infecções que naturalmente antes as pessoas morriam. Foi desenvolvida na área da medicina uma série de medicamentos, inclusive as anestesias, facilitando os processos operatórios e de recuperação. Até aquela época, os bons médicos em hospitais eram conhecidos por aqueles que tinham um avental mais sujo de sangue, porque aqueles que mais trabalhavam, mais operavam, mas eram também os que mais propagavam as septicemias por conta da completa falta de higiene, porque através do microscópio que a gente conhece a microvida. Então, não bastassem esta série de descobertas humanas que vieram para a nossa facilidade, nós ainda nos encontramos, diz aqui Joana, num período ainda muito materialista, utilitarista, que apenas somos um amontoado de matéria orgânica a caminho de um aniquilamento do túmulo. Possuir, dominar, gozar por um momento são a meta que se atira a todos de forma desarvorada. Mas aí começam os períodos sérios de guerra. Mal se encerra a Guerra da Crimeia em 1856, que foi uma guerra que durou aproximadamente 3 anos e ceifou 300 mil vidas, entre uma guerra pelo domínio da região dos Balcãs pelos russos, aproveitando o momento de instabilidade do Império Otomano, o Império Russo invade, e aí há uma aliança entre a França, a Itália daquela época, a Grã-Bretanha, os turcos propriamente ditos, mas levou 3 anos esta guerra, ceifando aproximadamente 300 mil vidas. Mas não terminou esta guerra ainda, mal terminou, e aí já vemos efeitos que acabaram estourando na Primeira Guerra Mundial em 1914, envolvendo o imenso continente na loucura selvagem que ameaça a consumpção a tudo e a todos. Nesta Primeira Grande Guerra Mundial morreram 20 milhões de pessoas. Não bastasse essa Primeira Grande Guerra Mundial, encerrada em 1918, logo em 1939 rompe a Segunda Guerra Mundial, que ceifou 70 milhões de almas. O Brasil, naquela época, em 1940, possuía 40 milhões de habitantes. A Segunda Guerra Mundial matou praticamente 2 Brasis daquela época. Imaginem, desaparecer 2 Brasis numa guerra, na Segunda Grande Guerra Mundial. Então, esses períodos, essas situações vão se sucedendo. Terminou a Segunda Grande Guerra Mundial, diz a Joana de Ângeles, a gente vai enfrentar agora uma Guerra Fria. Lembram entre Estados Unidos e União Soviética? Esta Guerra Fria de um tentando assumir um determinado domínio, corrida espacial, vários, até mesmo cinemas e filmes retratam isso. Rock 4 é um filme, se alguém lembrar desse filme, o lutador americano vai lutar lá na Rússia é o filme, e aí termina o filme com a própria torcida da União Soviética batendo palma para o americano, o lutador americano, que era o Rocky, o Sylvester Stallone. Isso aí é o mecanismo da Guerra Fria, mostrando quem é mal, quem é bem. E era uma guerra que levou durante muitos anos.
Então nós temos vivido, diz Joana de Ângeles, períodos bastante tormentosos de lá para cá. A alma humana ficou completamente desarvorada, completamente perdida. Tanto que uma das correntes filosóficas, ela cita aqui, é a chamada corrente filosófica do existencialismo. O que aconteceu nesse período? Então imagine vocês, aquelas pessoas que passaram por esse período, que viveram a Primeira Guerra Mundial, viveram a Segunda Guerra Mundial. Hoje a gente já fala de problemas que nós passamos, mas imagine as pessoas que viveram lá naquela época e que passaram por 2 grandes guerras mundiais. Todos os livros daquela época eram bastante, vamos dizer assim, pessimistas em relação ao futuro da humanidade. Se em tão pouco tempo a humanidade fizera 2 grandes guerras mundiais, devastando cidades imensas, trazendo bombas cada vez mais potentes, como foi a bomba de Hiroshima e Nagasaki, a bomba atômica lançada na Segunda Grande Guerra Mundial, em que ceifou 70 milhões de pessoas, não se tinha um futuro promissor para a humanidade. Os homens não acreditavam, inclusive, que nós teríamos um determinado futuro. Tamanha era a vontade belicosa de uns armarem-se contra os outros e ganhar cada vez mais poderio e soberania. Então era um desespero geral naquela época. Imagine nós vivermos numa situação como essa. Pessoas que viveram na Europa, sentiram na própria carne, viram pessoas da família sendo mortas, bombas que eram lançadas sobre civis, a cidade que tocava sirene, as pessoas não conseguiam dormir direito. Dali a pouco, exércitos estrangeiros invadiam as suas cidades, faziam aquelas pessoas reféns, e ainda conforme a religião dessas pessoas, iam para campos de concentração, passavam por uma situação de extermínio e dizimação humana, de um valor degradante enorme. Foram capítulos muito cruéis da nossa história. Isso acabou gerando toda esta onda de pessimismo e até algumas correntes filosóficas daquela época, como essa corrente do existencialismo. Esta é uma corrente que ela acaba surgindo depois do período romântico e se contrapõe ao romantismo. Porque quem viveu naquele período não via nada de romântico na vida, vamos ser bem claros, né? Alguém que viveu 2 grandes guerras mundiais não via nada de romantismo. Então esta corrente filosófica, ela se contrapõe ao romantismo. O romantismo achava que o homem era uma pessoa boa, naturalmente boa, que havia possibilidade de nós atingirmos a felicidade, o mundo era cor-de-rosa, enfim, era um mundo de moranguinhos. Daqui a pouco vem essas 2 grandes guerras, acontece tudo isso, e aí a corrente filosófica que vai prevalecer é a corrente do existencialismo. Não existe um homem por natureza bom, diziam eles. Ora, vivendo naquela época, a gente acaba se convencendo de que era quase que natural que as pessoas desenvolvessem uma leitura sobre aquela situação, mormente aquelas pessoas que não tinham conteúdo espiritual para entender aquela passagem, aquele momento. Aquelas pessoas que tinham apenas uma visão material de mundo sofreram muito, e aí o existencialismo é consequência disso. Então eles dizem, o homem não é naturalmente bom, o homem, a sua essência depende da sua existência, ele não tem uma essência natural, a essência do homem vai depender do conhecimento dele, do que ele viver. A partir do momento em que ele vai existir e viver, conhecer e experimentar, aí sim é que ele vai formar o seu caráter, a sua essência. Ninguém é naturalmente bom ou naturalmente mau, mas a nossa existência vai formar a nossa essência. E mais, essa era uma corrente extremamente desalentadora do ponto de vista da realidade humana, porque eles diziam o seguinte: olha, o grande desafio da vida é manter-se vivo, o grande desafio da vida é diante
imprevisibilidade da existência, nós criarmos uma certa força por conta própria para continuarmos vivos. O homem naquela época era completamente indiferente às coisas que aconteciam à sua volta. Ele ficou praticamente uma pessoa sem uma face nítida que pudesse expressar o seu sentimento, uma pessoa de sentimentos amorfos. Tanto que um dos livros característicos daquela época, teve vários pensadores desta linha, um dos principais é Jean-Paul Sartre, mas também teve Albert Camus, um argelino, que morava na França. Esse também passou por uma série de dificuldades. Ele viu todo o processo de independência argelino, o pai dele morrendo, a mãe dele passando por dificuldades, era uma lavadeira, ele quase não conseguiu estudar, ele terminou os estudos graças aos professores, aí se tornou doutor em filosofia, foi para a França sozinho, porque não pôde levar a família, teve que trabalhar lá para depois levar a esposa e filhos. Então ele passou uma série de dificuldades na vida, durante esse período das guerras mundiais. E Alberto Camus escreve um livro que é a essência desse período, que é O Estrangeiro. Nesse livro narra um homem que ele mata uma pessoa por uma dívida de jogo. Um amigo dele estava devendo dinheiro para essa pessoa começou a cobrar o amigo dele, ele conseguiu uma arma, foi lá com um amigo e matou, tirou a vida dessa pessoa. Então o livro ele transcorre todo no processo de julgamento deste homem. E o que se extrai do julgamento é a indiferença dele em relação ao homicídio. Ele era um personagem típico do homem existencialista daquela época, indiferente às situações. E ele começou a ser julgado, isso que é interessante no livro, mais pela sua indiferença diante da vida do que pelo próprio crime. Começaram a mostrar o quanto ele era uma pessoa perigosa por ser uma pessoa indiferente. E aí começaram a juntar fatos da vida dele, era o promotor juntando fatos da vida dele, para tentar montar um caráter de uma pessoa sem valor, sem vontade nenhuma, mostrando que este era um homem perigoso, porque relatava o promotor que no dia do funeral da mãe dele, ele só deu uma passada por lá e depois foi cumprir um programa sexual num bordel, mostrando que era uma pessoa sem nenhum sentimento, sem nenhum valor. Mas o que o autor queria mostrar nesse livro era justamente a característica do homem desta época, desesperançado, de um homem sem rumo, completamente perdido. E é a partir desse momento, dessa filosofia existencialista, que nós vamos ver os efeitos dela ao longo do tempo. De uma doutrina existencialista materialista, que vale a pena nós vivermos agora, porque eles partiam daquela concepção, como nós vivemos nas guerras, e na guerra de uma hora para outra a pessoa pode deixar de existir. As pessoas estavam muito bem reunidas em um determinado lugar, dali a pouco se despediam, mas aonde ela estava, caiu uma bomba, a gente deixava de ver aquela pessoa de uma hora para outra. Então eles diziam, a gente tem que viver o agora, viver esse momento, a gente tem que ser forte para superar o absurdo que é a vida. Era isso que eles diziam. A filosofia existencialista é essa, nós temos que ser fortes para superar o absurdo que é a vida e construir a vida por nós mesmos, sem nenhum grande objetivo, é respirar, é sobreviver. E aí nós passamos a ter então reflexos dessa corrente, que é uma corrente do ponto de vista materialista muito nociva para o ser humano por conta disso, porque a gente perde noção do que está por trás dessa grande cortina de efeitos que acontece na nossa sociedade. Quando nos falta a presença de Deus, a orientação sobre a nossa vida, o nosso destino, o que nós estamos fazendo aqui, os capítulos difíceis que nós passamos têm uma finalidade espiritual, de acordar o espírito para valores que transcendem a matéria, enquanto estas correntes elas procuram prender o homem na matéria
quando a luz é de que nós venhamos ultrapassar esses limites da matéria, buscando as grandes investigações humanas sobre a sobrevivência da alma, a pré-existência do espírito, aí fazendo um completo significado diferente das situações. Quando nós passamos por estas injunções, essas dificuldades, isto serve apenas para nos mostrar que nós somos seres mortais, que esse corpo é um corpo transitório, que nós não somos o nosso corpo, nós temos o nosso corpo. Viver esta vida é uma oportunidade que nos dá a Deus de amealharmos o máximo de crescimento, mas com um fim nesse futuro, nessa existência eterna do Espírito, do conhecimento que estamos tendo aqui como um acréscimo, aquilo que vai se somar no homem que vai descobrir um dia que a melhor coisa que nós temos é fazer, é viver sob os auspiciosos domínios do amor na nossa vida. Sermos gratos a cada momento, a cada instante pelas coisas que nos acontecem. Mas se nós temos dificuldades ainda de encarar esta realidade, alguns grandes desafios ficam extremamente enormes, como esses 4 grandes desafios que a gente quer abordar, sob esta luz, sob esta ótica que a Joana vai nos trazendo. Um deles é a questão da solidão. A solidão é uma situação, um fator, é um desafio, é um problema, é uma angústia que ataca muitas pessoas. As pessoas ficam temerosas pela sua solidão, do que vão viver as suas vidas, de ficarem sós ao final das suas existências, de não terem companhias, de pessoas que terem dificuldades para estabelecerem relações de afeto, e aí a solidão é algo extremamente nocivo para o espírito. Só que a gente deixa de perceber que quando nós, até a leitura falava sobre esta questão, essa leitura final, sobre as nossas preferências e a importância de se fazer o bem. Imaginem, se a gente se dedica a fazer o bem, a realizar ações em que as pessoas possam se sentir melhor por conta da nossa existência, se a gente puder deixar na vida oportunidades em que as pessoas sorriam mais por nossa causa, que as pessoas tenham um pouco mais de esperança por aquilo que nós lhe falamos, se as pessoas têm um pouco mais de lucidez por conta da nossa presença, nós estaremos dando significado à nossa vida, e duvido que nós sentiremos solidão, porque nós estaremos ocupados nesta ajuda, seja levando um pouco de consolo no hospital, levando passe às pessoas enfermas, cuidando de crianças na evangelização da casa espírita, preparando um tema para uma palestra, para um estudo doutrinário, para qualquer atividade social, e que nós vamos nos sentir extremamente úteis. Com isso a gente não sente solidão, porque a nossa vida está sempre muito bem ocupada, se cercada de pessoas de amizade verdadeiras, a gente consegue repousar a nossa cabeça sobre o travesseiro tranquilo, porque hoje nós fizemos talvez diferença na alma de alguém, no rosto de alguém, na estrutura de alguém. Então, se a gente aprender por onde a gente passar, deixar um pouco do brilho que a gente tem, do aroma do nosso amor, do nosso carinho, se a gente se convencer de que isso é tão importante, até mesmo para nós, para a nossa saúde, nós vamos ver e viver assim, que a vida dos outros seja um pouco melhor por conta da minha presença. E nada da solidão. A solidão não nos vai atacar, porque a gente vai ter sempre um motivo para estar junto, ajudando, colaborando. Mas acontece da gente sentir solidão, às vezes até mesmo com outras pessoas, o que chamam de soledade, né? É o medo da solidão que tem a pessoa, a soledade, a solidão no meio das outras pessoas. E Divaldo contava uma história de que uma amiga casada há 30 anos estava num sábado à noite em casa vendo um filme, ela e o esposo, já maduros, os dois, 30 anos de casado, e ela contando para o Divaldo: olha, Divaldo, eu ali assistindo aquele filme maravilhado,
Dali a pouco meu marido pega no sono e eu estou ali sozinho assistindo aquele filme, sábado de noite com ele dormindo do meu lado, pelo amor de Deus. Não era isso que eu pensava no meu carro, que a gente ficasse junto, abraçadinho, curtisse ali depois do nosso jantar, assistisse o filme junto, mas ele começa a roncar, dorme mesmo, aquele pijama gasto, aquela barriga enorme, esturricado, aquele pijama, ele dormindo, roncando, e eu vendo aquele filme, era um filme bonito, um filme romântico, e o Divaldo, sim, o que acabou acontecendo? Olha, acabou acontecendo que eu vendo aquele filme acabei apaixonada. Ela disse, pelo teu marido, não, pelo galã que estava naquele filme, porque era um homem bonito, atraente, eu comecei a ficar apaixonada por ele. E o Divaldo olha para ela e diz, mas minha irmã, é só que deveria ter feito uma prece. Ela, uma prece, Divaldo? Eu estava ali num amor, um fogo só. Tu diz para fazer uma prece, minha irmã, porque este homem, a imagem dele está entrando em tantos lares naquela hora, perturbando tantas mentes, que tu fizesse uma prece, agradecendo o teu velhotinho fiel, que estava ali como uma rocha do teu lado, sábado de noite em casa, agradecesse. Então ele fala, brinca desta forma para a gente rever esse processo de solidão, né? Agradecer as nossas oportunidades. Mas também a Joana fala da questão do medo. O medo é uma outra situação que assola a todos nós. E Divaldo chega a dizer que por conta da nossa agressividade é que nós temos medo da própria segurança pessoal. É pelo fato de nós sermos agressivos, da humanidade ser extremamente agressiva, que a gente tem medo da nossa segurança pessoal. Medo de sair ser assaltado, de sair e não voltar, de um filho que sai de noite, as mães ficam preocupadas com o filho, até o filho voltar, elas não sossegam, não é assim? Ficam preocupadas, ele já está lá com 35 anos de idade, o marido diz, vai dormir, mulher, ele já tem 35 anos de idade. Vamos deixar o guia dele trabalhar um pouquinho, né? É o medo de que aconteça alguma coisa. Medo. E o medo vai nos assaltando até a nossa própria saúde, porque se a gente tem um medo excessivo, a gente tem um excesso de cortisol no nosso sangue, vai baixar todas as nossas resistências, toda a nossa estrutura física de proteção a doenças. Ela baixa bastante por conta do aumento do cortisol, que é do medo. E se a gente vai tendo vários medos ao longo do dia, isso vai produzindo um efeito inflamatório no nosso corpo extremamente nocivo. Porque a gente pode ter medos que sejam medos físicos, mas pode ter medos psicológicos também. Tem pessoas que têm medo de falar em público, tem medo de se expor, tem medo de dizer para outra pessoa que ama. E aí começam medos que a gente vai muitas vezes criando. Aí Divaldo conta de uma amiga, eles eram um casal, tinha um padrão financeiro muito bom, ele vendia carros importados no Rio de Janeiro, era uma empresa que vendia carros importados, e um dia essa mulher, ela tinha inclusive um carro à disposição dela com motorista, só que o motorista teve que fazer um atendimento médico, pediu para tirar aquele dia de folga, e a mulher tinha que experimentar um vestido para uma festa lá em Copacabana. E ela combinou de almoçar com o marido. Então combinaram um lugar e ela foi então em direção a Copacabana, foi lá testar lá o corte daquele vestido, até ela fazer a prova. Aí quando ela sai, o marido dela tinha se desincumbido das tarefas dele, antes sabia onde era a costureira dela, foi lá buscá-la. Então ele está perto da porta do edifício, que ele tinha mais ou menos uma ideia, esperando que ela saísse. E ela desce então do apartamento onde era a costureira e sai na rua. Quando ela sai na rua, ela dobra, vai à direita, vai em direção a uma condução que ela vai pegar. E no que ela sai caminhando, ela vê um vulto seguindo ela. Ela se apavora. Começa a caminhar mais rápida. Eu estou aqui em Copacabana com joias, uma bolsa cara, quem sabe vão me assaltar. Ela começa a apavorar, começa a caminhar mais rápido, vê aquele vulto caminhando rápido, ela começa a correr, esse vulto corre, daqui a pouco ele grita, louca, sua mulher, sou eu, teu marido.
Era o marido que tinha ido atrás dela. Então ele disse: louca, sou eu teu marido, para, por favor. É o medo que causa todos esses transtornos na nossa vida. A gente diz assim: olha, não vou mais sair à noite para nada, e acaba sendo assaltado durante o dia. Então a gente acaba deixando de fazer as coisas que é importante fazer, às vezes por conta de um medo excessivo. Então a gente tem que ter o equilíbrio. Mas também a Joana fala acerca da rotina. Ela diz que a rotina é ferrugem nas engrenagens da alma. Quando a gente se acostuma a fazer sempre a mesma coisa, faz, dali a pouco na vida da gente a gente não consegue incorporar mais nada. Nem que venham bons convites como esse da missão, diz: vamos ajudar aqui a colar. Eu não posso, eu vou para casa às 8h30, horário de eu comer, depois eu venho a televisão, depois eu vou dormir. Não, mas tem gente precisando de um passe, nada muito mal. Não, mas depois das 8h30 eu não saio mais de casa. Então a gente vai criando rotina, e rotina é ferrugem nas engrenagens da alma. A gente daí não modifica mais, não incorpora coisas boas, porque quer se fazer sempre aquela mesma coisa. E isso é nocivo para o espírito. Então, a Joana de Ângeles fala para que a gente tenha alerta sobre isso. E aí, Divaldo conta um caso de um motorista de ônibus que fazia a linha Bronx-Madison Square em Nova York. Ele fazia isso durante 25 anos, ele fazia. Chegou um dia que ele não aguentava mais. Quando ele deixou as pessoas no terminal, ele desapareceu com o ônibus, o furto de ônibus, foi embora. A polícia foi chamada, fizeram barreira, conseguiram pegar esse homem lá adiante. Ele deu entrevista no jornal, as pessoas ficaram abismadas com a coragem dele. Porque muitas dessas pessoas que vivem na rotina e têm dificuldade de quebrar essa rotina, sentem muitas vezes a vitória daquele que conseguiu quebrar uma rotina. Então viram naquele homem alguém que era a expressão de uma vontade que ela tinha, mas não conseguia fazer. Ele conseguiu romper com aquela rotina. Então, quando ele voltou a trabalhar, levaram flores para ele, era uma exultação. E quando ele foi ser julgado por conta disso, porque houve um furto de um veículo que não era dele, o juiz resolveu dar uma pena alternativa para ele. Diz assim: olha, tu não vai para a prisão, mas a sentença vai ser tu voltar a fazer a linha Bronx-Madison Square. Então ele tinha que voltar a fazer aquela mesma linha até se aposentar. Então quando ele voltou naquele dia, era uma efusão de pessoas que estavam lá, porque ele representava esta quebra da rotina. Então é importante isso a gente olhar. Se nós não estamos na nossa vida criando rotinas. Uma certa ocasião, o Divaldo tinha uma amiga também, que ela tinha naquela época, disse que tinha um sócio do Teatro Municipal de Salvador. E o Divaldo adorava de ir à peça, só que ela não ia nunca, era daquelas pessoas que tinha rotina. Então ela dizia o seguinte: não, eu não vou porque termina tarde, no outro dia eu tenho que trabalhar, mas o dia que eu me aposentar eu vou. Ela pagava sem ir. Um dia veio uma das mais belas vozes americanas cantar em Salvador, naquele teatro, e o Divaldo disse: eu vou ter que pedir essa carteirinha emprestada dela, já se viu, ela não vai nunca. Diz que Divaldo ficou cercando ela aquele dia como um obsessor cerca uma presa, assim, ficou na volta dela. Fazia tudo para atingir a atenção dela, levou cafezinho, conversava com ela, era solícito, alegre, mostrou interessado, ajudava. Chegou no final do dia, ele disse para ela: vem cá, tu me empresta tua carteirinha para eu poder ir esta noite lá na apresentação dessa cantora tal? E ela disse: Divaldo, eu não vou te emprestar porque a carteira é minha, eu sei que é tua, mas pode ir um amigo. Diz: não, mas é minha, eu estou pagando para eu ir. O dia que eu me aposentar eu vou. Mas tu não vai hoje, mulher, imagina, essa cantora vem lá dos Estados Unidos, vai olhar para a plateia, vai ver uma cadeira em branco e vai chegar assim: mas que povo inculto esse da Bahia, então deixa pelo menos eu ir, para não dar esta gafe para essa cantora. Não teve jeito, ela não emprestou a carteira. E Divaldo disse que ela acabou morrendo sem poder aproveitar esta situação. Então, rotina. Às vezes a gente tem que revisitar a nossa rotina. E por último, ansiedade. Você já deve estar ansiosos que eu termine a palestra, né?
Olha, fala esse homem, eu já estou ansioso que acabe. Porque o ansioso é assim, o corpo está num lugar, mas o espírito, a alma está longe, né? O corpinho dele está ali sentadinho na cadeira, mas ele já foi em casa, já voltou, já lavou a louça, já botou roupa para lavar, já arrumou as coisas para amanhã. O corpinho está aqui, mas a alma está vagando no universo. Esse é o ansioso, né? Está sempre na frente. E o Divaldo disse que uma vez ele fazia uma palestra, que foi até aqui no sul, ele chegou num ambiente lá 1 hora antes, que quando ele chegou lá, conversando com as pessoas e tal, daqui a pouco chega um rapaz perto dele e diz assim: ô, seu Divaldo, tudo bem? O senhor vai fazer a nossa palestra? Que bom, né? Quem sabe o senhor já vai indo lá para o palco? Ele disse: meu Deus, é um ansioso 1 hora antes. Ele disse: mas meu irmão, calma, 1 hora. Eu venho para me ambientar aqui, atender uma que outra pessoa, assinar um que outro livro. Nessa hora muita coisa está acontecendo, as pessoas estão saindo de casa, tem gente que vai deixar filhos e algum parente, enfim, calma, é daqui 1 hora. Ele saiu, deu meia hora e ele voltou. Seu Divaldo, já se passaram 30 minutos, o senhor não subiu, vamos, porque sabe, o senhor sobe uma vez para começar logo. Eu disse: meu amigo, 30 minutos, falta ainda. Ele pensou assim, diz: olha, todo ansioso tem medo da morte, então agora eu vou dar uma para acalmar ele. Diz assim: meu amigo, o senhor sabe quantas pessoas morrem no mundo por segundo? Ele disse: credo, seu Divaldo, não tem nem ideia. Morre em torno de 100 a 200 pessoas no mundo por segundo. Então, se multiplicar 200 por 60 e por 30, tu vai ver o número de pessoas que vai morrer no mundo até eu começar a palestra. É capaz de que morra toda a plateia antes de eu começar a palestra. Isso, cruz credo, e foi embora. Eu acho que eu acalmei. Terminou a meia hora, o Divaldo subiu para fazer a palestra. Quando o Divaldo começou a fazer a palestra, olhou para baixo, quem está na primeira fila? O ansioso, claro. O Divaldo começou a falar, ele puxou a manga da camisa, olhou o relógio, olhou para o Divaldo e falou assim: eu estou controlando o teu ataque. Dava 15 minutos, ele olhava para o relógio, olhava para o Divaldo, olhava para o relógio, olhava para o Divaldo. Aí o Divaldo não deu mais bola, começou a fazer, falou. Quando terminou a palestra, as pessoas bateram palma, inclusive o ansioso. Ele disse: olha, até gostou, então, bateu palma. Quando ele viu o ansioso na fila, entrou. Chegou na vez do ansioso, o ansioso pegou, abraçou o seu Divaldo e disse assim: mas seu Divaldo, o senhor fala, hein? O seu Divaldo disse assim: mas por acaso já viu algum orador mudo? Eu vim aqui para falar. Eu quero dizer que o senhor falou quase 2 horas. Ele disse: não foram 2 horas, não, foram 90 minutos, deu 1h30. É, mas pareceram quase 2 horas. Ele disse: agora eu vou dar a pergunta que é a parte calma ao ansioso. Porque como o ansioso nunca está onde o corpo está, ele me olhou para o ansioso e disse: bom, então se o senhor controlou o tempo, teve o tempo todo aqui, me diga do que mais o senhor gostou do que eu falei. Ele olhou para mim e disse assim: tudo. Virou as costas e foi embora. Não aprendeu nada. Tudo, é porque não sabe, não aprendeu coisa alguma. Então esta é a ansiedade. Às vezes a gente é aquela doença do futuro e que a gente tem que aproveitar o momento. Como aproveitar agora esse momento que a gente está junto, agradecendo a Deus a oportunidade de nos inspirar, de termos aqui exemplos belíssimos de espiritualidade, de sairmos com reflexões positivas para a nossa vida, fazermos um dia melhor, sermos pessoas melhores, colocar efetivamente Jesus no nosso coração, sem ansiedade nenhuma, vivendo cada dia com a graça que Ele tem e sendo grato a Deus. Muito obrigado.